Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 19. Tendo encontrado Êxodo 19, vou pedir para você fechar seus olhos. Deus amado, nós estamos diante de Tua face nessa hora e nós estamos com os nossos sentimentos aqui em condições variadas. Alguns de nós desfrutamos de boas coisas no dia de hoje. Quem sabe alguma vitória, alguma conquista. Outros machucados por alguma decepção, alguma notícia ruim, alguma perda. E independente de nossa condição, nós nesta semana nos propusemos em contato com a Tua Palavra, receber instruções diretamente do Senhor. E neste momento, Pai, eu oro para que o Teu Espírito esteja com aqueles que estão sofrendo, em especial a família querida. E conosco aqui, que vamos ser instruídos por Ti nesse momento. Que ao final desta reunião possamos ter uma compreensão mais clara da Tua vontade, dos Teus desígnios e do Teu plano para a nossa vida e para a vida da Tua igreja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diretamente associado ao conceito do remanescente, nós vamos encontrar a noção do concerto, da aliança de Deus com o seu povo. Essa aliança é uma espécie de contrato entre duas partes que aceitam os termos do acordo. Noé e sua família formaram o primeiro remanescente, restando apenas eles por ocasião do dilúvio. Eles creram na verdade presente que Deus destruiria o planeta com água e foram poupados. Como você viu ontem comigo, infelizmente sua descendência apostatou e Deus precisou encontrar alguém entre eles para cumprir o seu sagrado propósito. Disse ontem, repito, fiel entre os infiéis, Abraão entrou em concerto com Deus. Abraão, Isaque, Jacó, eles creram na verdade presente. E ela se resumia ao fato de que havia um único Deus, Criador dos céus e da terra, e só Ele deveria ser adorado. Abraão foi fiel, diferente do mundo e da sua própria família, e se torna um remanescente por conta disso. Isaque foi fiel, diferente do seu irmão Ismael. Jacó foi fiel, diferente do seu irmão Esaú. E conforme prometido no concerto, a descendência de Abraão se tornaria uma grande nação. Israel também faria uma aliança com Deus num dia memorável. Observe como este dia é marcado por fenômenos. O monte treme, o céu fica rubro, relâmpagos, trovões, fenômenos extraordinários para impressionar os sentidos de um povo que precisava aprender a confiar em Deus. Êxodo 19, verso 8, nós lemos uma declaração deste povo diante da primeira sessão do dia do concerto. Tudo que o Senhor disser, nós o faremos. Você conhece isso. Mas o que a gente vê nos dias, meses e séculos seguintes da história desse povo, repito, o que nós vemos nos dias, meses, anos e séculos seguintes na história desse povo é um show de incredulidade, promessas desfeitas, desobediência, infidelidade, rebeldia. Mas apesar de tudo isso, Deus havia prometido através da voz profética que Ele preservaria um remanescente. Deus, em sua misericórdia, palavras de um teólogo chamado Santo Calarco, Deus, em sua misericórdia, preservou um remanescente fiel em cada crise e os revestiu com as promessas, privilégios e responsabilidades da aliança. Misturado com muitos alertas, avisos de guerra, sofrimento, ruína, havia a promessa de que um remanescente escaparia à destruição e restabeleceria a nação. Por favor, vá até o livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Eu chamo a sua atenção para o verso 11 deste capítulo. Isaías 11, verso 11.
lemos assim, repare nestas palavras: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. A palavra aí tem a raiz de remanescente, o restante, o que sobrou do seu povo. O Senhor vai estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado, olha aqui, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Aqui há uma promessa. Vá ao próximo livro do profeta Jeremias, por gentileza. O capítulo é o 23. Nas palavras deste servo do Senhor, capítulo 23 de Jeremias, verso 3, lemos assim: eu mesmo, é Deus falando, recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde eu as tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos, elas serão fecundas e se multiplicarão. Olhe para mim, Deus está dizendo que apesar de todas as dificuldades e problemas que o seu povo teria que enfrentar, Deus preservaria um remanescente, o que sobrar, o restante. Essa foi uma promessa divina, porque o projeto de Deus passava por Israel, e Deus colocou a sua palavra em jogo. Eu vou preservar um restante desse povo infiel, porque sempre, em todos os momentos, em todas as gerações, a apostasia não foi generalizada, sempre teve alguém que manteve-se fiel ao concerto e aos termos da aliança, sempre. Vá ao próximo livro do profeta Ezequiel. Você tem Lamentações aí no meio, pula Lamentações, Ezequiel capítulo 6. Vou chamar a sua atenção a dois versos, o verso 5 do capítulo 6 de Ezequiel e o verso 8. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Eita! Mas agora, verso 8. Mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pela terra. Repare, Deus prometeu, Ele preservaria um remanescente. Qualquer observador da história e da narrativa bíblica diria que a nação judaica, ela tinha o destino de ser exterminada da terra. Suas capitais foram pilhadas, suas cidades foram pilhadas, sua capital foi destruída, seus líderes foram mortos, o povo foi espalhado e foi levado em cativeiro. Por muito menos, gente, por muito menos, outros povos sumiram do mapa e caíram no esquecimento. Mas o mesmo Deus ofendido com a quebra do pacto, da aliança, do acordo, do contrato, Ele previu essas estratégias, mas prometeu que preservaria um remanescente do remanescente. Esse é o ponto de hoje. Um remanescente do remanescente. Vá até o livro do profeta Zacarias, por gentileza. Finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 8, chamo a sua atenção ao verso 8, Zacarias 8:8, eu os trarei, e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Infelizmente, o remanescente do remanescente desenvolveu graves defeitos espirituais semelhantes às gerações anteriores. O novo êxodo e o governo universal de Jeová não tiveram qualquer semelhança com a realidade. O livro de Esdras vai relatar o processo do retorno dos judeus a Jerusalém. Olhe para mim, talvez alguns de vocês não estejam numa linha de tempo familiarizados com o que de fato aconteceu. Olhe para mim, brevemente, poucos segundos. Saem do Egito, tomam posse da terra prometida, tempo de juízes, instala-se a monarquia. No terceiro rei, o reino é dividido, 10 ao norte, 2 ao sul. As 10 tribos do norte e as 2 do sul jamais se uniriam como uma nação. Houve 2 dinastias, uma com o reino do norte, uma com o reino do sul. O reino do norte, depois dessa divisão, é chamado de povo de Israel. E o povo do sul, depois dessa divisão, são chamados de o povo judeu.
As 10 tribos do norte são destruídas, espalhadas e misturadas numa incursão assíria. Eles nunca mais se ajuntam de novo. Parte deles, com uma mistura de raça, sem essa linhagem puramente de Abraão, misturada, acaba voltando ou permanecendo naquele território, dão origem aos samaritanos. As 2 tribos do sul, de Judá e Benjamim, de onde viria o Messias, estes, Nabucodonosor chega lá e você sabe, destrói a cidade, destrói o templo, leva eles cativos. Parte desses cativos você conhece, Daniel, seus amigos, aquela gente toda. Lembram disso? O profeta Jeremias avisou, é melhor vocês se renderem, porque Deus decretou que o cativeiro vai acontecer e isso é inevitável. Chamaram ele de traidor, jogaram ele num buraco, tentaram matar ele. Você lembra disso? Isso foi Jeremias quem falou. Porém, Jeremias disse assim: ei, 70 anos depois, Deus vai os visitar e vai trazê-los de volta a Jerusalém. Essa também foi uma profecia. E eles passaram uma temporada de 7 décadas lá na Babilônia. Lembra disso? Pois bem, esse é o pano de fundo. Deus disse, apesar de eu ter que acionar as cláusulas do contrato, porque vocês quebraram o pacto comigo, eu empenhei a minha palavra, esse é um projeto que eu vou levar até o fim, ainda que eu tenha os espalhado, e as cidades tenham sido destruídas, e o templo tenha sido arrasado, vou trazer vocês de volta, e vocês vão reconstruir Jerusalém, o templo, e vão habitar de novo neste lugar, porque o meu nome está aqui, eu vou cumprir as minhas promessas aqui. Você diz amém? Amém. Pois bem, quando o livro de Esdras e Neemias são escritos, eles estão relatando exatamente o retorno do povo do cativeiro para a sua terra. Então vamos dar uma recapitulada nisso aqui agora. O decreto de Ciro, que permitia o regresso e o financiamento da reconstrução do templo, eles não foram suficientes para animar os judeus a voltarem. Olhem comigo aqui. Após 70 anos de cativeiro, exilados lá, Esdras precisou lutar para convencer os seus irmãos a voltar para Jerusalém, mas ele encontrou muita dificuldade. Boa parte dos cativos na Babilônia havia se acostumado com a Babilônia, eles haviam assimilado a cultura estrangeira. Deu muito trabalho, inclusive, convencer, pasme você, os levitas a voltarem para Jerusalém, para voltar a ministrar como sacerdotes num templo que seria reconstruído. Um outro fator que influenciou negativamente foi a comparação que os mais velhos fizeram em relação ao primeiro templo. Esteticamente, o segundo templo reconstruído parecia nada comparado ao primeiro. A senhora White chega a dizer que as murmurações, o choro, as queixas tiveram uma influência muito negativa sobre o espírito de muitos e enfraqueceram a mão dos construtores, porque eles se acostumaram com a Babilônia. Estamos falando do remanescente. Olha a dificuldade de Deus de levar seu projeto adiante. Os vizinhos samaritanos também foram um problema. Por quase 15 anos, esse povo que voltou do cativeiro para reconstruir a cidade e o templo, eles colocaram a construção de lado. O projeto dessa reconstrução foi atingido pelo desânimo. Eles voltaram para uma terra completamente desolada, num ambiente de grande pobreza, e eles tinham prosperado em terra estranha. Nesse contexto, Deus precisou se manifestar através do profeta Ageu. Por favor, abre lá. Ageu, capítulo 1. Se eu não me engano, você estava em Zacarias, né? Volta um pouco aí, mas cuidado, você vai acabar esbarrando com Ageu. Ageu capítulo 1, vou chamar a sua atenção a 2 versos, 9 e o 10. Na minha versão eu leio: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, com um assopro eu dissipei. Por quê? Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Olha aqui para mim, parêntese, me dê 30 segundos aqui, olhe para mim aqui. Um dia nós vamos para o céu, você diz amém? Amém? Vamos morar num lugar extraordinário, você diz amém? Amém? Quanto do que você tem aqui você vai levar para lá? Nada. Olhe para mim. Se você é um fiel servo de Deus, e você faz parte de uma igreja, se você faz parte de um corpo, é inadmissível
que nós vivamos numa condição melhor nas nossas casas do que a condição do templo, onde nós cultuamos a Deus. Vocês estão me ouvindo? Como igreja e como corpo, nós precisamos nos esforçar para que o ambiente onde Deus disse que Ele se manifestaria no meio do seu povo, que é uma casa de oração para todos os povos, este edifício e este ambiente deve ser o melhor que a comunidade consegue construir, manter e erguer para a glória de Deus. O profeta Ageu diz: é uma vergonha que vocês já conseguiram se refazer na cidade e o templo ainda permanece nessa condição. Uma vergonha. Muitos remanescentes, incluindo líderes espirituais, outro problema, nesse retorno, eles se casaram com mulheres pagãs, uma prática que Deus havia já condenado no passado, e que havia traído o juízo de Deus aos seus antepassados. Olhem aqui para mim, meus irmãos. Não acreditem no papo furado de que esse negócio de jugo desigual já caiu em desuso, que é um negócio, um conceito ultrapassado, e que Deus já se tornou um pouco mais flexível sobre esse assunto. Página 59 do livro Lar Adventista: ao unires-te a um incrédulos, ofendes o Espírito de Deus e perdes a sua proteção. Olhe para mim. A caminhada para o céu já é difícil demais para você juntar suas trouxas com alguém que não tem como projeto ir para o céu. Vocês estão me ouvindo? O remanescente do remanescente na Babilônia fez associações e casamentos que não contribuíam com o projeto de Deus, e os profetas tiveram que falar grosso com eles. Isso não é casamento abençoado por Deus. Por quê? Por razões óbvias. Você fazer a sua caminhada para o céu, tendo que rebocar alguém espiritualmente, é um verdadeiro inferno. Ah, mas tem caso que funciona. Deixa eu dizer para você, você tem múltiplas possibilidades de fazer trabalho missionário. Casamento não é uma delas, ok? Você conheceu o evangelho, já estava casado, montou no burro, vai aguentar o tranco. Mas, tendo luz, você precisa se unir a alguém que tem como projeto de vida ir para o céu. Como se educa filhos assim, com pensamentos tão distintos? Que rotina de culto familiar, de sacerdócio familiar. Esse foi um problema do remanescente, quando eles tiveram que voltar para Jerusalém. E tiveram que falar sério com eles: ei, esses casamentos aí não funcionam. As crianças não sabiam falar hebraico. Um sinal claro de que as escrituras não eram lidas, estudadas em casa, e eles não estavam sendo doutrinados. Esdras e Neemias falaram grosso com o povo. Aí nós lemos isso como sendo o quê? Um negócio de 2.500 anos atrás? Ou esse negócio foi preservado de alguma maneira para nos orientar? Falo para os mais jovens aí, cuidado, viu? Ficar de gracinha com alguém que não quer ir para o céu é como um feitiço, e você não enxerga nada. São 20 anos, meus irmãos, que eu visito pessoas que aos prantos dizem para mim: eles tentaram me avisar, pastor, a igreja tentou me avisar, meus pais tentaram me avisar, mas juntou os trapos com alguém que tornou a vida dele um verdadeiro inferno. Os frutos desses casamentos pagãos geraram crianças que não estavam sendo orientadas no caminho do céu. Havia também entre o remanescente mais próspero os que emprestavam dinheiro cobrando juros dos seus irmãos. Os profetas jogaram duro com essa gente, exploravam os outros economicamente, exploravam os seus irmãos com o uso da usura, a viúva, o pobre, o necessitado. Os profetas jogaram duro com essa gente. O sábado não estava sendo guardado adequadamente. Muito cuidado com esse papinho furado de sair do culto e ir almoçar em algum lugar aí, como se a gente agora fosse morrer de fome porque não preparamos comida e vamos para o restaurante. Pelo amor de Deus. Quando Esdras e Neemias tiveram que colocar a mão no que estava acontecendo na cidade, eles disseram: fecha aí os muros, ninguém entra e ninguém sai, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Que história é essa de comércio dentro da cidade? A
cultura estrangeira havia comprometido o discernimento do povo remanescente, e eles tiveram que ser advertidos em relação a isso. Tanto a herança babilônica como a cultura grega foram assimiladas por essas pessoas. Com reavivamentos esporádicos, Israel conseguiu terminar a reconstrução da cidade e do templo. Mas Israel estava longe de cumprir a sua missão espiritual de ser o centro evangelístico do mundo. Relatos de um sumo sacerdote que subornou um governante grego para poder assumir a função. Corrupção, desonestidade, comuns. Dinheiro e a força prevaleciam e pareciam ser as forças dominantes. A circuncisão e o sábado foram proibidos e sacrifícios idólatras foram oferecidos no templo com ordens expressas das autoridades gregas. Por um pouco de tempo, os judeus conquistaram a sua independência até que os romanos tomaram a Palestina e os subjugaram. O povo de Deus, que deveria ter conquistado o mundo com o evangelho, se viu mais uma vez conquistado pelos pagãos. Eles desperdiçaram numerosas oportunidades para usufruir as bênçãos do concerto, e o remanescente continuava falhando miseravelmente. Mas em breve, o remanescente deveria enfrentar e falhar no teste mais importante de todos. Onde eu vou entrar agora? Na encarnação do Messias. No Antigo Testamento, o grande pecado de Judá e Israel foi o seu compromisso com o paganismo. Já no período do Novo Testamento, o pêndulo oscilou lá para o outro extremo. Com o receio da contaminação de influências estranhas, o remanescente isolou-se até quase tornar-se inútil do ponto de vista missionário. Enclausurados num legalismo horroroso, duro, insensível, eles rejeitaram Jesus porque Jesus não se encaixava na sua compreensão religiosa. Jesus não vivia segundo os padrões invioláveis da sua tradição e do seu estilo de vida. Jesus foi inclusive, pasmem vocês, acusado de transgredir o sábado. O remanescente estava tão imerso nas suas regras, nas suas leis e nas suas tradições, que excediam a orientação da Escritura, que eles não percebiam o propósito dessas mesmas exigências. Eles estavam tão cegos com as suas ideias, com o seu legalismo, que nem mesmo os milagres de Cristo conseguiam amenizar as suas atitudes. Jesus chegou a dizer em Marcos capítulo 7, deixando o mandamento de Deus, disse Jesus, vocês ficam com a tradição de homens. As regras se tornaram um fim em si mesmas. Em vez de verem a lei como parte da religião, eles fizeram da lei a sua religião. O remanescente tinha os mandamentos, mas não conhecia o doador dos mandamentos. Ouvia do amor de Deus, mas não reconheceu quando o próprio amor se fez carne e habitou entre nós. Conhecia a salvação, mas não reconheceram o Salvador. Tão obcecados em observar a verdade, que não aceitaram a verdade quando ela viveu entre eles. O remanescente rejeitou a Cristo, porque o ensino deles, ou o ensino de Cristo, diferia do padrão e da santidade deles. Cometiam os mais horríveis pecados, como conspiração e assassinato, porque esse mestre não seguia as regrinhas deles, não se encaixava no seu molde. Tal como seus antepassados, eles se sentiam seguros, porque eles eram os eleitos de Deus. Eles estavam convencidos de que a sinagoga sairia vencedora. Eles eram descendentes de Abraão. Eles acreditavam que isso lhes bastava. Disseram para Jesus, temos Abraão, temos Moisés. Essa cegueira chegou a limites, extrapolou limites inacreditáveis. Havia consenso entre a elite religiosa de que Jesus deveria morrer. Isso é conluio, plano de assassinato. Ao testemunharem a ressurreição de Lázaro, 3 meses antes da Páscoa, eles decidiram que teriam que matar não somente Jesus, mas também teriam que matar Lázaro. A maior prova do milagre mais extraordinário, um homem apodrecendo há 4 dias dentro de um sepulcro. Você imagina que ponto? Nada foi pior do que isso.
Mas como a gente vai ver durante essa semana, Deus tem dispositivos para lidar com isso. Israel herdou o sangue de Abraão, mas não vivia com a fé de Abraão. Apesar de tudo isso, gente, apesar de tudo isso, sempre houve um fiel, um povo fiel que não partilhou da apostasia. Paulo se refere a isso como aqueles que se recusaram a dobrar os joelhos a Baal. Em Romanos 11, verso 4, ele diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Sempre houve fiéis em toda a história, no tempo de Cristo, e depois eles formariam o que nós conheceríamos como a igreja. Romanos 11, verso 5, ele diz: no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Abre lá em Romanos 11, por favor. Essa eu citei, mas essa eu quero que você leia com seus próprios olhos. Porque o apóstolo Paulo vai falar de um remanescente que não dobrou os joelhos a Baal, e ele se refere a um episódio antigo bem conhecido, e no verso 5 ele faz uma aplicação semelhante agora à sua própria época. Romanos 11, verso 5, assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um, que diz aí a tua Bíblia? Remanescente, segundo a eleição da graça. Esses judeus, chamados ao verdadeiro conhecimento de Deus, dariam início à igreja cristã, que era ela mesma o remanescente de Israel. Os escritores do Novo Testamento, eles viam a comunidade cristã como uma continuação de Israel. Não era um projeto novo, não era um projeto diferente, não era Deus dizendo o seguinte: ei, não deu certo, vou começar um novo negócio aqui. Não! Os escritores do Novo Testamento, eles viam que aqueles que receberam Cristo pela fé estavam de acordo com os conceitos do Antigo Testamento. Em Gálatas 3, verso 29, Paulo diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A igreja não era nada diferente do que a continuação do projeto do remanescente. O autor de Hebreus cita Jeremias. Em Hebreus 8:8 diz: de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel e Judá, citados nominalmente, porque o projeto era o mesmo. Pedro vai escrever à igreja utilizando imagens do Antigo Testamento. Você conhece bem esse texto, e Pedro não tira isso da cabeça dele, ele vai pegar isso lá do livro do Êxodo, quando Deus faz o concerto, na sua primeira carta, capítulo 2, o verso 9, a primeira parte diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. De onde Pedro tirou isso? Lá do livro do Êxodo. São as mesmas expressões, porque o projeto é o mesmo, o remanescente é o mesmo. Mesmo um povo que coletivamente rejeitou a Jesus e o entregou à força romana para ser morto, mesmo entre estes, Deus dali tira um remanescente. É o núcleo básico que a gente vai conhecer como igreja. Em todos os sentidos, a igreja tornou-se o novo Israel. Ocupou as mesmas funções, reclamou as mesmas promessas, tinha o mesmo propósito de ensinar ao mundo sobre Jeová, o Criador dos céus e da terra. Mas agora a igreja deveria acrescentar à sua missão o conhecimento do Filho, porque todas as promessas do Antigo Testamento agora encontraram o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aquele do antigo concerto, todos os símbolos, caminho, verdade, vida, o cordeiro, a água, o fogo, a luz, tudo isso se cumpria na pessoa de Jesus Cristo, o pão, o bom pastor, o Senhor justiça nossa. Que coisa extraordinária. Agora a igreja precisa dizer: as promessas se cumpriram em Jesus de Nazaré. É o mesmo projeto, só que ele veio e morreu pelos pecados do mundo. Um dos temas centrais do Novo Testamento é o conceito de um remanescente de judeus e gentios, chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Um remanescente deveria espalhar as verdades antigas. Apesar da ênfase ser dada no Messias com a igreja, essa não era uma mensagem nova da igreja. Não havia novidade nisso. Eles apenas haviam interpretado corretamente. A promessa do Messias
ela nasceu aonde? Antes mesmo de Israel, antes de Jacó, antes de Isaac, antes de Abraão, antes de Noé. Não, a promessa do Messias, ela nasce ainda dentro do jardim, porque o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Olhe para mim, o remanescente não tem verdades novas e originais, o remanescente apenas vai resgatar verdades esquecidas e deixadas pelo caminho. O Messias, que esmagou a cabeça da serpente, que foi traduzido nos vários símbolos de toda a dispensação de Israel, é Jesus de Nazaré. A igreja caminhava agora sob uma plataforma firme desse Jesus crucificado, mas ressurreto e assunto ao céu. Como escreveu Santo Calarco, que eu já mencionei, na revista Ministério, em 1993, num dos seus artigos, ele diz assim: os cristãos dos primeiros tempos viam-se não como um remanescente exclusivo, mas como um remanescente universal aberto, não confinado às fronteiras de Israel, mas espalhados por todo o mundo. Porém, infelizmente, esse novo remanescente que surge na figura da igreja acabou não sendo muito diferente daqueles que o precederam. Mesmo tendo o conhecimento complementar, as cartas do Novo Testamento evidenciam, principalmente as paulinas, que Paulo teve que lidar com muitos problemas. Havia fornicação na igreja de Corinto, preconceito étnico, logo no início do livro de Atos, levou à necessidade de instituir o diaconato, porque estava tendo problema na distribuição das ofertas. Você lembra? Isso é a gênese da igreja. Apostasias e falsos ensinos foram combatidos também nas cartas de Pedro. Fofocas e intrigas foram trabalhadas nas cartas a Timóteo. Desacordos teológicos, circuncisão, ressurreição, carne sacrificada aos ídolos, tudo isso infestou a igreja e tiveram que ser tratadas nas cartas dos apóstolos. Paulo profetizou de uma grande apostasia na segunda carta aos Tessalonicenses, você lembra disso? O homem da iniquidade. Tão grande seria a apostasia que a igreja seria comparada a uma prostituta por João lá no livro do Apocalipse. No tempo da Reforma, as igrejas dividiram-se em numerosos grupos que faziam guerras uns com os outros, quando não estavam a lutar contra Roma. Calvino queimou seus hereges, Zwinglio afogou os seus, e Lutero em algum momento animou o Estado a esmagar, matar e assassinar camponeses que haviam se revoltado. Não tenham uma visão muito romântica da história, meus irmãos. Nós nunca fomos, como raça humana, o que deveríamos ser. Jamais fomos. Todas as igrejas protestantes tinham erros doutrinários graves. À medida que o tempo passava, a teologia protestante tomou diferentes rumos. Predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, abolição dos 10 mandamentos, batismo de crianças, imortalidade da alma, milênio terrestre. Esses são alguns dos ensinos, mesmo entre os protestantes. Igrejas iam de um extremo a outro, dos credos ao pietismo extremo, racionalismo, negação ao sobrenatural, aceitação da evolução como origem das espécies, negação da divindade de Cristo, sua pré-existência da encarnação, teorias mirabolantes como o retorno de Jesus na figura de uma mulher, sua ida às Américas, tudo isso aí infestou várias correntes cristãs ao redor do mundo. Profunda intolerância religiosa. 2 pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson e James Madison, homens claramente fora da tradição evangélica, foram usados por Deus para encontrarem na Bíblia os princípios da liberdade religiosa, conceitos ignorados ou desconhecidos por protestantes. Meus irmãos, aqueles que deixaram a Europa para encontrar refúgio na América, em muito pouco tempo perseguiram aqueles que não seguiam as suas orientações. Um deles, chamado Roger Williams, teve que fugir ali na região de Massachusetts e fundou o estado de Rhode Island, encontrou abrigo entre os índios, porque ele não queria fazer exatamente como eles estavam dizendo. Aqueles que saíram pela intolerância religiosa da Europa, tornaram-se intolerantes em muito pouco tempo. Muitas igrejas, nos últimos 150 anos, defendiam a escravatura nos Estados Unidos. Outras foram lentas, tardias em se posicionar.
Claro que Deus ainda contava com pessoas fiéis em todos esses lugares. Elementos puros das doutrinas elementares ainda podiam ser encontrados em todos esses movimentos, como ainda podem ser encontradas hoje. Mas o cristianismo havia se tornado uma profunda Babilônia espiritual. Assim, tal como tinha feito milhares de anos antes, quando a igreja estava lá na Babilônia literal. Deus voltaria a suscitar um povo que encontraria, restauraria e promulgaria verdades distintivas que fariam o mundo regressar ao começo. Deus voltaria a chamar um remanescente. Pode parecer pretensioso, e de fato o é, quando se ignora a responsabilidade desse chamado divino. E eu quero que você raciocine comigo. Alguém usando apenas a lógica, olhando para Noé e dizendo: ei, Noé, quer dizer então que está todo mundo errado e só você está certo? Ô Abraão, está todo mundo errado, só você, bonitinho, é que está certo? Quer dizer então, ô povo de Israel, que todas as nações e civilizações espalhadas pelo globo, está todo mundo errado, só vocês aí nesse canto do planeta é que estão certos? Então quer dizer, ô Pedro, Paulo, está todo mundo errado, o sinédrio inteiro, toda a elite religiosa, toda a nação, todo mundo errado, só vocês, as belezinhas aí, é que estão certas? Noé, Abraão, Israel, Pedro, Paulo, os apóstolos, qualquer um que tenha trazido para si a condição de remanescente, meus irmãos, eles não estavam inventando absolutamente nada novo. Todos eles passaram a resgatar aquilo que nunca deveria ter sido deixado de lado. Verdades antigas, verdades elementares. O que mais tarde o apóstolo João chamaria de Evangelho eterno. Mas isso é assunto para amanhã. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos, porque o Senhor tem tudo sob controle. Porque houve momentos em que tudo parecia perdido, mas o Senhor preservou um punhado de gente. E estes fiéis não permitiram que as trevas e a ignorância das verdades divinas caíssem no esquecimento e fossem completamente deixadas de lado. Houve momentos em que o mal parecia ter prevalecido completamente, mas o Senhor não permitiu. E nós estamos afunilando aqui. Depois de um panorama histórico como esse, nós estamos afunilando. Nós estamos chegando muito próximo da nossa época. E eu peço que os que estão aqui, e mesmo aqueles que não puderam vir, estão nos acompanhando de casa, que o Senhor dê a essas pessoas o discernimento correto sobre essas coisas. Porque se nós não entendermos do porquê deste movimento ter sido erguido, não há absolutamente nenhuma razão para a gente estar aqui. Nós precisamos compreender qual a natureza do nosso chamado. Nós precisamos reconhecer qual é a natureza da missão que o Senhor deu e da responsabilidade que ao longo de toda a história o remanescente teve. Desde o mais remoto, chamado remanescente, até aqueles que perseverarão e encontrarão o Senhor Jesus quando Ele voltar em glória. Abençoa essa igreja, abençoa essas pessoas aqui, e nos dê essa lucidez que tanto precisamos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.